O presidente americano Joe Biden encerrou uma turnê pela Europa que envolveu reunião do G7, reunião com o pessoal da OTAN e também uma reunião com Putin em Genebra, de uma forma bastante favorável. Durante essas reuniões, ele conseguiu fazer algo muito importante, que foi criar o eixo central do seu relacionamento com aliados, visando o embate com a China. Importante lembrar que o Putin tem duas categorias principais na sua política externa. Uma acaba trazendo de uma forma mais voluntária os aliados, que é a questão climática, e na outra ele precisa criar uma narrativa convincente para que esses aliados eles se coloquem ao lado dos Estados Unidos, que é a questão da China. Até porque, por mais que conceitualmente muitos desses aliados eles entendem a narrativa americana desde Trump, desde antes, sobre os possíveis riscos que o envolvimento com a China podem trazer e do aumento da influência chinesa no mundo, muitos estão amarrados nos seus próprios acordos comerciais e nas suas dependências que variam em grau em relação ao comércio com a China, etc. Então, o que o Biden ele conseguiu fazer, ele acabou complementando e finalizando a primeira parte da sua grande estratégia, que é gerar uma narrativa convincente que atraia os aliados para que eles estejam dispostos a ser liderados pelos Estados Unidos nessa nova organização multilateral que visa confrontar o avanço da influência chinesa. Um ponto muito importante é que o Biden percebeu que não adianta tentar combater a China apenas com narrativas. E por mais que as sanções elas trazem alguns efeitos positivos, elas cada vez menos têm um impacto de mudar o rumo da política externa chinesa, assim como ela já demonstrou que também não consegue mudar o rumo da política externa russa quando as sanções são aplicadas. Então, qual foi o ponto principal que o Biden trouxe? No G7, ele anunciou, na verdade, a ideia, mas ainda falta muito para executar essa ideia, um novo formato de concorrência dos Estados Unidos e de seus aliados à Rota da Seda chinesa. Ou seja, o B3W, que é uma espécie de alternativa para a Rota das Sedas, tem um parâmetro de fundamentos bem similares. Ou seja, vários países da União Europeia, Reino Unido, Canadá, etc., que têm capacidade financeira, claro, e principalmente os Estados Unidos, colocariam suas capacidades financeiras para poder financiar obras de infraestrutura em países estratégicos de terceiro mundo, que geralmente são os alvos da China para esse tipo de projeto. Bom, qual que é o ponto central aí? O ponto central é que a ideia é fantástica, a ideia é magnífica e, de fato, pode sim contrapor um pouco da estratégia chinesa no mundo, que hoje não tem concorrência, pelo menos nessa área. O ponto complicado é como que os Estados Unidos vão conseguir fazer isso com os países ainda se recuperando economicamente no pós-Covid e, principalmente, mais do que a capacidade financeira desses países, é a capacidade burocrática de uma organização como essa possa atender às necessidades de países em desenvolvimento, tanto na América Latina, na África quanto na Ásia, na mesma velocidade que a China consegue oferecer linhas de crédito para projetos de infraestrutura nesses países. Essa vai ser a grande sacada. A partir de agora que as alianças elas já estão sendo moldadas, o passo seguinte é observarmos nesse segundo semestre de 2020 e no começo de 2022 como que esse B3W pode de fato se tornar uma organização ou se vai ficar só na ideia e, caso a ideia vá adiante, quais vão ser os mecanismos que os Estados Unidos vão apresentar para vencer a capacidade burocrática de oferecer linhas de crédito voltadas para a infraestrutura numa forma tão rápida e tão benéfica para esses países com juros baixos como a China faz. Se isso for algo que o Biden conseguir resolver junto com o Reino Unido, com a União Europeia, Canadá, etc., de fato os Estados Unidos vão entrar numa nova fase de disputa por influência global com a China. Até lá, a China segue dominante na questão de acelerar a sua capacidade de influência por meio da Rota da Seda.